Ana. Fala, Vera. Presidente da TFRJ. Então, bom dia, é um prazer imenso ter vocês aqui para mais um evento da Associação de Terapia de Família do Rio de Janeiro, a TFRJ, um encontro científico. Esse encontro científico, a cada 2 meses, nós fazemos um encontro científico e no outro mês, revezando com esse encontro científico, os desafios clínicos. São programas, né, que a ATF oferece para os associados gratuitamente, e nós ficamos muito, muito, muito felizes com essa educação continuada, que isso é muito importante. A cada dia nós aprendemos mais. E hoje, com muito carinho, a gente Bom recebe a Carla dia. Bottino, né? Para fazer esse encontro e nós ficamos muito honrados com a sua presença diretamente da Itália, tá bom? Muito Ah, obrigada, Carla. Eu passo a palavra agora para Cíntia ou Ana Cristina? Ana Cristina que Ana vai fazer? Cristina. Tá Pode bom, ser. Ana Cristina. Então vamos. Bom dia para todas. Coisa boa, Carla. Seja bem-vinda da Itália. Carla já conheço há algum tempo. Fisicamente a gente não se conhece, já tem tempo, né, que a gente não vê, né? Eu Que a não estou gente não se vê. lembrando. É. Que a gente não se vê. Mas é bom, que bom estar aqui também. Então, nós estamos aqui fazendo parte da comissão científica, onde a Cintia é diretora. Então, temos aqui todo o nosso grupo. Temos aqui, ó, a Milena, que mora hoje na Holanda, né, Milena? Tá aí, nossa comissão. Temos a Paulina, a Adriana, que é Itália. do Ceará, mas é da TF. Temos a Cássia, temos a Ana Silvia, tá? Fazemos parte aí da nossa comissão. Estamos aí sempre juntos aí na escolha. Bom, gente, Carla da Direto da Mina Itália. Carla é doutora em psicologia pela PUC-Rio 2007, especialista em terapia familiar sistêmica pelo Instituto Mosaico 2000. Ela até falou aqui agora, né, que veio pela indicação, não é isso? Do Andolfi, com a Cíntia e a Miriam no Mosaico lá. E Carla também é minha associada da TFRJ, titular e da Associação Brasileira de Terapia Familiar desde 2002, consultora de empresas familiares de 2007 e 2017 e coautora do livro Família Empresária, que eu tô com um livro Trouxe aqui que aqui, tive ó. a honra, pois é, eu tive a honra também da recebendo e a Bratef também, enquanto presidente da Bratef, muito legal. Aqui é meu neto, peraí. Aí aqui tem aqui o capítulo da Carla, que eu te separei aqui, Carla, que é legal, tem vários autores, que é o filho do dono, entre aspas, É. desenvolvimento e construção da legitimidade dos sucessores familiares. Carla, seja bem-vinda, parabéns, um tema muito importante, tá? A gente já até fez indicações assim para você, porque da empresa familiar tem muitas questões, né, dinâmica bem, né, Tem. específicas, certo? Um Deixa eu beijo, seja só bem-vinda. Fala, querida. Deixa eu só falar mais uma coisinha. A Simone Camargo, vice-presidência da Abratec, pediu autorização, que não precisa pedir autorização, né? Mas pediu o link para a diretoria executiva da Abratec participar desse evento de hoje, que é a Selma, a Gláucia, a Cris, Isabel e Rebeca. Que bom. Então, nós estamos recebendo aí diretoria da Abratec para prestigiar, né, o nosso evento, tá? Fica à vontade agora, Carla. Nossa, muito obrigada pelo convite, primeiramente, Cíntia, a todos vocês. Estou me sentindo, não sei se a Miriam vai se lembrar, uma vez há muito tempo atrás, acho que logo que eu estava fazendo meu doutorado, tinha que apresentar trabalhos, não sei o quê. Aí fui apresentar alguma coisa no IPUB. Aí tava ela lá, um monte de mestres. Aí eu falei, ai, gente, tô nervosa. E ela falou, não, não fique assim, você tem que ir, você que sabe sobre o que você vai falar. Então, hoje eu tô me sentindo assim, um pouquinho nervosa, com um monte de pessoas importantes aqui, né, que fizeram parte, fazem parte da formação. Você quer Então, que eu fale assim, de novo? não. Mas eu nunca esqueci, nunca mais esqueci isso aí. Deve ter sido lá em 2004, 2005, tem muito tempo. Mas assim, hoje eu vou falar sobre um tema que eu amo.
Eu poderia ficar dias aqui. Eu penei para fazer uma apresentação, porque eu pensei assim, o que que eu vou levar de mais importante? O que que. E eu sei que aqui, né, vocês têm uma experiência também de empresas familiares, então eu trouxe uma apresentação, mas a gente pode até fugir disso, né? É legal que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou compartilhar aqui, cadê eu compartilhar com vocês? Vocês não estão vendo. Tá, Vamos ver se agora Ainda não, vocês. Carla, mas é sempre bom a gente ver alguma Sim, coisa. estão vendo? Tá, só vamos. falta você Sim. aumentar. Sim, sim, vou botar no Carla, lembra de apresentação. falar onde tá, compra o seu livro, que já estão no chat perguntando, tá? Se tá na Ah, Amazon, então se tá bom. tá. O meu livro, ele tá à venda na Amazon só. É um livro que a Isso, gente tá. fez com sem impressão, é impressão sob demanda. Depois a gente pode compartilhar o link. A gente fez um lançamento, quando foi? Acho que foi em 2001. A gente vai até fazer uma versão atualizada. E a Ana Cristina participou da abertura. Foi super legal Sim, aquele muito, evento, assim, ter a muito legal. TF, né? Da Abrindo Tele. o evento, que o livro não é escrito por psicólogos, advogados, administradores. Então, assim, a gente sabe, né, que olhar para a família empresária ou para as empresas familiares exige um olhar multidisciplinar. E aí eu vou começar assim, falando rapidinho, né, aqui, por que que eu comecei com esse tema, né? Primeiro, a minha família é uma família que tem uma empresa. A empresa da minha família existe há 84 anos e hoje já são os meus primos que administram. Então eu cresci num ambiente de empresa familiar, na escola. Muitos dos meus amigos de classe tinham empresas na família, então eu achava aquilo uma coisa normal, sabe? Normal, fazia parte da nossa vida. Depois, atendendo, né, no consultório como terapeuta de família, eu recebia alguns casos e eu pensava, nossa, mas por que que estão trazendo isso para cá, né? Não parece esse o melhor fórum para discutir tais questões, mas a gente acolhe a queixa que chega, né? Depois, em 2001, já estava na PUC dando aula, e aí tinha um programa lá muito legal de empreendedorismo, que eu era coordenadora, e tinha uma matéria que se chamava assim, Planejamento de Vida Profissional. Nessa disciplina, que eram, sei lá, 30 ou 60 vagas por semestre, todo mundo que aparecia sabia que o curso que estava fazendo não era o curso que queria fazer. Tinham sido escolhidos, sim, tinham sido meio que forçados pelo desejo do pai. Eu me lembro de um menino que ele dizia assim: Ah, eu faço engenharia de produção, mas eu queria fazer medicina. Mas como meu pai tem uma construtora, eu resolvi fazer engenharia de produção que abre mais portas. Ok, né, gente? Mas é muito diferente de ser médico ou fazer engenharia de produção. Porque assim, tinha uma outra menina que dizia: Ah, na minha família a gente pode ser qualquer coisa, pode escolher qualquer profissão, desde que seja na área do direito. Então, né, essas coisas começavam a despertar meu interesse. Depois, lá na faculdade, eu conheci um grupo de estudos, que era um grupo de estudos só para trabalhar com empresas familiares. É uma associação que existe nos Estados Unidos e na Europa, no Brasil não tinha ainda. E aí me convidaram não, convidaram a faculdade para participar de um grupo de estudos sobre empresas familiares. E ali eu descobri um enorme campo de estudos, assim. Então, era uma associação, era uma fundação, uma instituição que trabalhava com várias famílias que tinham empresas. E ali eu descobri esse tema, me apaixonei, aí eu tive que fazer, né, ingressei num doutorado nessa época. E aí vou contar um pouquinho aqui para vocês dessa experiência. Aqui eu gosto de trazer essa foto aqui da minha bibliotequinha, né, da minha casa, que é assim, tem tudo que eu aprendi, tudo não, mas os principais livros, né, de psicologia, trabalho de grupo. Eu me lembro que tinha uma época que eu trabalhava muito com dinâmica de grupo, então participava dos congressos, né, para aprender um pouquinho. Aí administração, gestão de pessoas, empreendedorismo, terapia de família e empresas familiares. Eu costumo dizer, eu acho até que eu fiz um artigo para a TF alguma vez, acho que é aniversário de 25 anos da TF.
Não sei exatamente a data. Contando, né, que a minha formação é muito assim. Em vez de seguir uma única linha, eu fui juntando. Juntei isso com aquilo. Era a lógica do isso e aquilo, não uma coisa ou a outra, né? Aí eu trouxe aqui, a gente vai falar de empresas familiares, e eu trouxe uma foto de uma mesa reunida. Quem vocês acham aqui que tem o poder de decidir o futuro da empresa familiar? Porque assim, a gente sabe, né? Muitas das decisões acabam sendo tomadas na mesa do almoço de domingo, ou sei lá, no churrasco de fim de semana. Quem aqui, alguém quer falar sobre isso? Quem aqui você acha que pode decidir o futuro da empresa? O contra a maré, Carla. Oi. Quem vai decidir o futuro dessa empresa é essa garotinha que está aqui olhando para o outro lado, que Ah, não ok. está participando do contexto. Ok, ok. Dependendo, né, da nossa visão de mundo, do que a gente está acostumado, das famílias que chegam, a gente pode dizer, ah, eu acho que é o mais velho, porque é o pai, é quem fundou. Ah, eu acho que é aquele filho que está ali na cabeceira. Eu acho que é o jovenzinho que é quem vai assumir depois. A gente pode pensar em várias coisas diferentes. E aí, aqui, assim, eu vou só contextualizar um pouquinho falando sobre empresas familiares, é, né, para a gente partir do mesmo lugar, porque eu acredito que cada uma de nós aqui temos uma definição diferente de empresas familiares, né? Então, se a gente pensar assim, da padaria da esquina até o Banco Itaú, quase todas as empresas são familiares, né? Se a gente pensar, a maioria das empresas no Brasil e no mundo, elas são familiares, né? É difícil a gente precisar quantas são, porque as estatísticas variam de acordo com a definição, né? Então, assim, não, é um campo de estudo recente. Então, a gente não tem né, a gente pode dizer que no Brasil são mais de 95%, na Itália mais de 99% das pequenas e médias. Tem um site muito legal que depois eu vou compartilhar com vocês, acho que se chama Family Business Index, alguma coisa assim. E lá tem a lista das 500 maiores empresas familiares do mundo. E aí a gente fica surpreso, e eu vou trazer aqui alguns exemplos. Além disso, né, da gente não ter uma estatística clara, tem muitas ideias pré-concebidas, né? Então vão dizer, ah, empresas familiares são micro e pequenas empresas. Quando elas crescem, elas deixam de ser familiares. Ou empresas familiares são fontes de estresse, desentendimentos, né, entre as pessoas da família. As empresas familiares estão fadadas ao fracasso, porque na maioria das vezes elas funcionam como um cabide de emprego, ou então elas são organizações assim pouco profissionalizadas, desorganizadas, né? E aí falam, ai, vamos tirar todo mundo que é da empresa, da família e botar só pessoas contratadas. Mas, de fato, assim, muitas empresas são familiares, são pequenas e médias, mas algumas das maiores empresas no mundo são familiares. Então, se a gente pensar, a Michelin, o Walmart, Volkswagen, Porsche, Citroën, sei lá, tudo, assim, eu acho que quase tudo, né? Quando a empresa não é criada pelo governo, assim, ela é montada por quem? Por um empreendedor, que muitas vezes tem o sonho de passar um negócio para frente. E às vezes a gente pensa assim, ah, mas essas empresas muito grandes não são igual àquela né, da minha casa. Realmente, não são. Eu não estou dizendo aqui que todas as empresas familiares vão crescer, vão prosperar e vão virar uma grande empresa. Algumas sim, outras não. E muito tem a ver com quanto a família consegue se estruturar, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Agora sim, pensando em vocês, como é que vocês definem uma empresa familiar? Pensando nas famílias que vocês já atenderam, a gente pode pensar em famílias que estão começando um negócio, né? Um casal que começa. A gente pode pensar numa família que já passou o negócio para a terceira geração, para, sei lá. Sabe que no Japão tem empresas que existem há mais de 1000 anos nas mãos da mesma família. Uma coisa assim de outro mundo, né? É outra cultura realmente.
Alguém quer pensar assim? Quais são as características que fazem as empresas familiares serem diferentes daquelas não familiares? Alguém quer falar? Carla, Não, eu tenho um exemplo. Ah, desculpe. Eu tenho um exemplo de uma família que eu atendo, que eu não vou dizer o nome da empresa, mas é um dos maiores supermercados do Rio de Janeiro, que a dona é uma mulher. E ela Ah, não admite que ninguém da família trabalhe na empresa. Só que nos almoços de família e nas reuniões, todo mundo discute sobre a empresa. Mas ela é a que manda e ela é que, que administra, e ninguém trabalha na empresa, mas todos dão palpite. então, isso a gente, de todos darem um palpite, isso é super curioso, porque quando é uma empresa, um negócio que a gente conhece, sobre o qual a gente pode falar, é fácil dar palpite. Se fosse, por exemplo, uma indústria farmacêutica, talvez as pessoas participassem menos, né? Ou sei lá, uma montadora, alguma coisa mais técnico, assim. Mas quando é um negócio, realmente, quando é um negócio sobre o qual todos podem falar, muita gente participa. Aí, Cintia, é legal pensar assim, o que que ela quer fazer com a empresa depois dela, né? Se ela vai querer, porque tem aquelas pessoas que decidem assim, não, essa empresa é minha, vai ser do meu jeito. Quando eu não estiver mais aqui, ela vai deixar de existir. É difícil, mas tem gente que fala assim, ou então eu vou vender para outra pessoa, eu quero que alguém exatamente como eu venha para cá trabalhar aqui, né? Eu tô até assistindo uma série esses dias, não tem nada a ver com isso. E aí um dos filhos fala, o filho homem, né? Porque é uma família que tem o filho homem e as filhas mulheres. E o filho homem é o caçula. E as meninas falavam assim pra ele ontem: Não, porque você não sabe como é ruim ser a filha preterida, que não foi amada, que não foi desejada, tarará, tarará. Aí, e ele vai e fala assim: E você não tem noção de como é ruim ser o filho predileto, que tem que ser igual, que tem que fazer tudo que o pai deseja, espera, que não pode ter vontade. E são coisas que a gente vê, né? Cecília levantou a mão. não, eu estava pensando na definição, né? Me dá a sensação, eu atendo algumas famílias familiares que também são muito grandes, eles começam, o empreendedor inicial começa sem saber o que vai acontecer. Ele começa com ideia de ser bem-sucedido, pelo menos as que eu atendo, as pessoas iniciais. Tem uma que eu atendo que tem mais de 100 anos, a família. E é isso. A pessoa que iniciou porque já tinha conhecimento sobre o assunto e queria que a coisa desse certo. E começou. E daí foi passando o tempo e foi agregando pessoas da família que tinham interesses em comum. E esse grande grupo foi crescendo, alguns se envolvendo e outros não. Esse alguns se envolvendo, geralmente, nem todos com perfil para uma organização, para criar a estrutura organizacional. Então, Isso. eu tenho a impressão de que o que difere é que a organização é feito com o andar da carruagem. Não é uma organização pré-definida como numa empresa não familiar. Então, para minha visão do que eu vejo, do que eu atendo, as pessoas cresceram e foram se organizando conforme a coisa vai andando. Não é É, pré-organizado. a gente vê muito isso mesmo, Cecília. Assim, eu fiz uma, né, já fiz algumas palestras com o tema era como fazer uma empresa familiar crescer e prosperar. E aí, uma das fotos que eu colocava era aquele Benjamin, sabe, de tomada, assim, quando você liga uma tomada e o negócio vai crescendo e você vai enchendo ali, e daqui a pouco é aquele monte de fios ali, aquela bagunça mesmo. Porque é isso, às vezes começa de uma forma desorganizada, né? Jamile e Ana Silvia, é isso? Quem levantou primeiro? Jamile levantou a Pode ir primeiro. mão. Vai lá, Jamile, por favor. Jamile desligou. Bom, vou eu Jamile? então. Tá. Então vamos lá, Carla.
Você perguntou como é que inicia, como é que funciona, né, essa dinâmica da empresa. Eu entendo que a família, quando ela vai criar uma empresa, ela vai levar toda a sua cultura, toda a sua dinâmica familiar para estruturar a empresa. Então, é isso. E na medida que ela vai crescendo e que as coisas vão acontecendo, como a Cecília falou, é que ela vai se ajustando. E aí vai depender da diferenciação da família para que ela possa aceitar coisas novas chegando, organização, estrutura, estratégias e funcionamento de uma empresa e cada vez mais diminuindo aquela dinâmica, aquela cultura de funcionamento familiar, né, que é a forma dela ir crescendo. É. Você trouxe dois temas bem legais, a questão da cultura. Eu me lembro que eu estava num evento também, uma vez aí tinha uma pessoa de uma família que já existe há muito tempo. E aí ele estava falando assim, não, porque os valores da minha família, eles estão pendurados na sala da empresa. E aí as pessoas que estavam assistindo a palestra pediam para ele levantar a mão não, para ele levantava a mão e pediam para ele repetir quais eram os valores da família. Mas aí, assim, aqueles eram os valores da família dele. Talvez não fosse servir na outra, né? Não é porque deu certo numa que vai dar certo na outra. Então, assim, a gente tem que conhecer quais são os nossos valores. Isso é uma coisa super interessante, né? Sobre o qual as empresas às vezes não. É claro que assim, vocês atendem famílias, né, que estão fazendo terapia, então estão num outro patamar, assim, né? Se permitindo um outro tipo de reflexão. Porque quando a gente vai conversar, a gente vê de tudo. Então, assim, até quem quer copiar a cultura da outra família, essa coisa que você falou de permitir a inovação, nossa, conflito de geração é o que a gente mais escuta, né? Assim, é o mais velho que não permite o mais novo, que tá chegando cheio de gás. Uma coisa que eu digo sempre é. Sabe aquela lei da ação e reação? Se tem uma força muito grande numa direção, vai ter uma outra força na mesma intensidade em outra direção. Então, assim, é importante que as pessoas consigam conversar, né? São gerações diferentes, com conhecimentos diferentes, às vezes, né? Uma geração fez faculdade, talvez a outra não, mas são conhecimentos complementares, né? Como é que fazer com que a gente tire o que cada um tem de melhor, né? Que seja valorizado o que cada um tem de melhor. Então, dois pontos muito interessantes. Jamile, você quer falar? Eu não estou ouvindo. Não, acho que não está, não. Acho que vamos Não. passar Então, vou adiante. passando, tá? Então, assim, estudando o tema, eu encontrei um artigo com mais de 30 definições diferentes, né? Tem gente que vai dizer que a empresa familiar só nasce na segunda geração, que na primeira é a empresa do fundador, né? Ou então quando a família controla pelo menos 51% das ações. Mas esse estudo que eu falei inicialmente, que traz as 500 maiores empresas familiares do mundo, ele diz que ali 32%, basta ter 32% das ações na mão da família, né? Ter o controle. Porque quando é uma empresa de capital aberta, muito grande, a gente sabe que é difícil alguém ter 5% da empresa, né? Assim, as ações são muito pulverizadas, então bastaria ter 32% nas mãos da família e ter pessoas da família trabalhando. A definição que eu uso, depois eu passo para você, Márcia. A empresa familiar é aquela que existe o envolvimento de pelo menos dois membros da família na administração e ou no controle acionário da empresa, independente dela estar na primeira, na segunda, na décima, geração. Porque a gente vai ver que tem muita interferência, né? Somos sistêmicas, né? Então, assim, a gente sabe que existe a interferência dos sistemas, né? Que eles são que não dá pra gente negar, né, que interfira um no outro. Então, é essa definição que eu uso. Márcia, você quer falar? Sim, eu estou assim muito encantada com tudo que você está trazendo, as informações, né, bem pertinentes e atuais, mas fiquei conectada com o que
acho que já de um tempo para cá, pelo menos aqui no Brasil, estão surgindo as holding familiar. Não sei se em algum Hum. momento você vai trazer sobre esse tema, né? Você vai falar. Se não, já fica o convite. Eu vou depois estudar diretoria de comunicação, aí eu falo até com a Cíntia, ó, Cíntia, tem que trazer Carla para falar sobre as holding familiares também, Legal, né? legal. Então, eu não me planejei para falar nisso hoje, mas nesse livro aqui tem esse tema, tem. E assim, é claro, os negócios vão crescendo, eles foram sendo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, não sei se vai dar tempo de ver isso hoje, mas quando um negócio cresce, vamos pensar, né? Se a gente o ciclo de vida de um produto, né, falando assim, na administração, o ciclo de vida de um produto, ele leva, sei lá, 24 anos, 25 anos, é essa a média. Se uma empresa, ela existe há 100 anos, ela precisa trazer inovações, ela precisa se atualizar, às vezes ela monta um outro negócio. A gente vai ver que a empresa, né, uma empresa formada pelo fundador e seus filhos é uma família nuclear sendo bancada por uma empresa. Na hora que a empresa, a família cresce, né, criam-se vários ramos. Imagina, podem ser 10 famílias que vão ser sustentadas pela mesma empresa. Só que as empresas não crescem nessa proporção, sabe? As famílias crescem numa proporção que é muito maior do que a da empresa. Né? A gente diz que são progressões geométricas, progressões aritméticas, sei lá, mas é em outra escala. E o que a gente vê é que tem muitas famílias que diversificam seus negócios, né? Numa época no Brasil, não sei dizer se em outros países também assim, mas uma época no Brasil era muito importante. Você vai abrir, por exemplo, quem tinha o supermercado, era muito importante ter a loja própria. Então, assim, vários negócios foram crescendo com o aumento do patrimônio também, né? Então. E aí depois, para gerenciar isso, a holding ficou mais fácil. É uma forma também de é, diminuir os impostos, né? Não é fazer um planejamento patrimonial, não é passar perna, não é tentar dar um jeitinho, não. Isso faz parte do planejamento patrimonial, que é uma coisa que até bem pouco tempo não se falava. Quando eu comecei a estudar empresas familiares, que se falava de governança, era interessante que assim as pessoas só se vi... o pequeno empresário não se via como uma empresa familiar. Quando eu terminei meu doutorado em 2007, eu tinha uma missão que era produzir e disseminar informação útil e relevante para as empresas familiares, para a saúde e continuidade das empresas familiares. E o que eu queria? Eu queria levar essa informação que eu vou trazer aqui hoje, o que eu separei como o mais interessante para as famílias, porque tendo essa informação elas conseguem resolver vários problemas, sabe? E às vezes as pessoas olham assim, ah, não, porque governança corporativa é uma coisa para uma empresa muito grande, não é para o meu pequeno negócio. Mas a gente pode dar outro nome, a gente pode dar um nome mais caseiro, sabe? Um nome mais próximo da nossa realidade. Então, assim, quando a gente fala de empresas familiares, a principal característica é a proximidade entre os sistemas, que no início se falava só em família e empresa. Para a maioria das pessoas, né, empresa e família são duas coisas muito importantes, elas são separadas e não devem ser misturadas. Mas vocês conseguem pensar em fazer um planejamento de vida profissional sem incluir a nossa vida pessoal? A nossa profissão faz parte da nossa vida pessoal, assim, não tem como a gente separar essas coisas, né? A gente tem que sim se comportar de uma forma, de outra, mas a gente vê que, por exemplo, sei lá, se um pensar no exemplo assim de, né, geralmente é o homem que trabalha numa empresa que recebe um contrato para mudar, sei lá, uma proposta para mudar de estado. Se ele aceita aquilo que tem a ver com o trabalho dele, ele vai mudar a vida de toda a família, né? Tanto de quem fica e quanto de quem vai, né? Não só da família nuclear dele que vai, por exemplo. Então não dá para a gente pensar nisso, né? Quantas pessoas falam, ah, não, eu vou parar de trabalhar agora porque eu quero ter filho. Então não tem como a gente separar. As coisas estão juntas. A gente tem que ficar atento, sim. Quando eu estou agindo como uma e como outra, né? A gente tem
papéis assim que a gente desempenha. Então, o sistema familiar, ele é baseado nas emoções, ele visa a nutrição, o desenvolvimento, a proteção dos membros. Eles não podem decidir, as pessoas da família não decidem se elas querem participar daquela família ou não, né? Então, assim, isso já é diferente. Já na empresa familiar, isso vai ser diferente, né? A empresa é baseada, sobretudo, na razão, na lucratividade do mercado. Os participantes, na maioria das vezes, podem escolher se eles querem ou não participar dos sistemas. Os comportamentos e atitudes são baseadas nas habilidades para contribuir para o crescimento e a lucratividade da empresa. Tem uma frase que, assim, eu sempre falava isso: a família tem que estar a serviço da empresa. E não a empresa a serviço da família. O que que é isso? Poxa, eu tenho um primo que está desempregado, então ele vai trabalhar na empresa. Não, a empresa não. A família tem que estar a serviço da empresa. Se a empresa precisa de alguém que tenha aquele perfil, ele vai trabalhar ali, né? Mas a gente não pode achar que a família é a vaca leiteira, sabe? Que vai garantir todas as necessidades da família. E aí, para a gente olhar as empresas familiares, é, a gente pode, né, tem várias teorias para falar sobre, para estudar a empresa familiar. Então, assim, tem aquela abordagem que olha a família só como aquela que construiu a empresa, mas o foco vai ser no desenvolvimento da empresa. Tem a abordagem que vai olhar o fundador. Então, assim, a gente vai estudar a empresa familiar a partir do fundador. Tem aquela que vai olhar o ciclo de vida da família, para tentar entender as várias fases da família. E tem essa abordagem aqui, que foi a que eu escolhi, né? Por que será? Que é a sistêmica, que ela considera a família parte do negócio, e não como algo fora. A gente não vai dizer vamos trabalhar com a família vamos trabalhar com a empresa e deixa a família de lado. Porque é isso que acontece, né? Como é que começou o estudo das empresas familiares? Quando as empresas precisavam passar para a geração seguinte, que é a fase mais difícil, talvez, mas que é trabalhar a sucessão. E aí, quando elas. E família. Vocês sabem disso, né? Quando a gente tem uma questão de dinheiro ou de dificuldades na nossa. A gente não abre isso para as pessoas, né? Então, assim, muitas vezes, até trabalhando com empresas familiares, tentando fazer abordagem sistêmica, vinha alguém no consultório de um terapeuta de família e não ia querer falar de dinheiro, né? Não ia querer mostrar esse outro lado, né? Por quê? Porque dinheiro é uma coisa, família é outra coisa, e a gente separa cada coisa na sua gavetinha. Mas é isso. Aí, essa aqui é uma foto que vocês tinham que, né, quem atende família deveria conhecer isso. Eu acho que talvez até intuitivamente vocês saibam, né? Que quando a gente fala em empresa familiar hoje em dia, a gente está falando em família, a gestão e o patrimônio, né? E aí, dependendo do local onde as pessoas estão, né? Por exemplo, meu avô tem uma empresa, eu não tenho nada a ver com aquela empresa, eu só sou membro da família. Então, eu fico ali no um. A minha mãe, que não trabalha na empresa, ela é acionista, ela vai estar em outro lugar. Ela vai estar talvez no 4 porque ela é família e acionista. O meu pai, que é família e trabalha, ele vai estar num outro lugar, que é no 6. Então, assim, dependendo do local que a gente ocupa, né, é, a gente vai ter as nossas preocupações, né? Então, assim, quem ocupa o local, o papel ali na família, quem tá ali no eixo, na esfera da família, ela vai estar preocupada com o quê? Com o bem-estar, as pessoas querem se encontrar no fim de semana, né? Porque a gente vai ver isso, né? Imagino que vocês tenham essas histórias. Teve uma pessoa que eu entrevistei uma época, assim, que era uma família também que existia já há muitos anos, mais de 100 anos a empresa. E ele dizia assim, não, porque quando começou, acho que com avô, bisavô, era todo mundo misturado, todo mundo junto. Depois os ramos foram crescendo, né? E assim, cada filho tem o seu ramo. Então, no Natal, passa cada ramo da sua família. Porque às vezes é muito grande, né, a família. Tipo, a minha família são mais de 80 pessoas. Então, no Natal,
até um determinado momento todo mundo passava junto. Agora os núcleos meio que se separam, porque é muita gente, né? Não dá para. Tem outros eventos que as pessoas se reúnem. E essa família, ele falava assim pra mim, porque é muito triste, a gente só se encontra agora no enterro, nos velórios, porque ou casamento. A gente não tem mais essa coisa de frequentar a família, as pessoas da família, né? Porque acaba priorizando o lado da empresa ou o lado do patrimônio. Então, assim, esse livro aqui que eu trouxe, de geração para geração, ele fala disso, ele traz esse modelo de analisar as empresas familiares a partir desse olhar sistêmico, né? Que vai considerar a empresa familiar como três sistemas e vai dizer que cada, dependendo do local, né, de onde você esteja, você vai ter as suas próprias motivações, preocupações, interesses. Aqui a gente já falou bastante, né, sobre a proximidade, interferência. Eu não vou entrar, eu vou deixar a apresentação para vocês, mas eu não vou entrar, não vou ler todos os slides, senão pode ficar muito longo. Mas aqui é importante a gente dizer que assim é praticamente impossível a gente separar. Há uns slides atrás eu falei, gente, é impossível a gente separar a família de vida pessoal, é tudo meio misturado. E aqui eu estou dizendo, é importante a gente separar o que é da família, o que é da empresa, o que é do patrimônio, porque a gente vai ter locais para discutir essas coisas. Então, assim, eu me lembro que logo que eu comecei a estudar, eles falavam assim, não, porque quem nasceu numa empresa, numa família que tem uma empresa, desde sempre vai falar sobre contrato de casamento, contrato pré-nupcial, né? E eu achava aquilo assim, é, um horror. Na verdade, assim, eu com a minha visão meio bem preconceituosa e sem saber muito das coisas, eu achava aquilo meio estranho. Pô, alguém que vai casar vai ficar pensando no contrato pré-nupcial, o que vai acontecer se separar. É claro, porque essas coisas estão definidas a priori. Aí ninguém fica na mão na hora do calor, da emoção, né? Porque assim, a gente sabe, é tão difícil a gente decidir qualquer coisa quando a gente tá com raiva ou triste ou, né, sei lá, meio hipnotizada pelos nossos sentimentos, né? Então, tudo isso tem que ser definido antes, né? Então, quem é que entra? Quais são as regras de entrar na família? Aqui eu trouxe algumas falas de entrevista, porque eu não, né, achei mais fácil fazer assim do que ter que ficar pensando em casos, mas eu vou passar, isso vocês depois vão ter acesso. Aí é o que a gente vê que o laço afetivo ele pode ser um importante diferencial para o sucesso das empresas. Por quê? Porque as famílias pensam a longo prazo. Muitas querem que aquele negócio dure. Então, assim, tem um carinho, tem um envolvimento. Isso pode ser muito positivo. Já a mistura do espaço, das funções, do dinheiro, é uma coisa que vai ser bem ruim. Aqui a mistura do dinheiro. Sim, a gente escuta cada coisa, vocês devem ter visto isso já no dia a dia de vocês. Juntando, né? Não bastava olhar só aquelas três esferas, porque o tempo interfere muito, né? Assim, muda muita coisa na vida, na nossa vida, na vida das famílias, na vida das empresas. E aí trouxeram, né, aqueles mesmos autores que falaram do modelo dos três círculos, trouxeram a noção do tempo e criaram um modelo tridimensional para cada um dos três círculos existe um eixo, né, uma dimensão separada de desenvolvimento. Isso aqui é muito legal. A gente podia ficar aqui, sei lá. Eu acho que na aula que eu dava na PUC, eu dava duas aulas para cada eixo. Então, assim, tem muito assunto, tem muita coisa. E hoje eu tinha pensado da gente ficar só no eixo da família, né? Porque não vai dar para a gente ver tudo. Mas, assim, da mesma forma que a gente fala do ciclo de vida da família, que cada fase exige adaptações, né, da gente, assim, aprender a como se comportar naquela fase, passar por alguns desafios. Na empresa também, em cada um desses eixos acontece isso. Então, assim, se a gente for no eixo da propriedade, o proprietário, quando uma empresa existe que só tem um dono, aí é tudo muito mais fácil.
ele decide tudo, tá tudo na cabeça dele, é ele que decide, tem uma estrutura de funcionar. Se sei lá, os sócios são os irmãos, já vai ter uma outra estrutura, e aí, assim, pode ser que um seja o diretor, pode ser que seja uma empresa com várias cabeças pensando igual. Quer dizer, com a mesma divisão de ações, e aí, assim, é interessante que pode ser sim que cada um tenha, sei lá, são dois irmãos, cada um tem 50%, mas a liderança, um pode ser muito mais líder, né? Pode ter uma atitude muito mais de líder da empresa que o outro. Então, assim, apesar dos dois terem a mesma participação, no dia a dia isso vai ser visto de outra forma. Se são muitos primos, então, assim, é uma complexidade enorme. Mas se a gente pensar no eixo da família, aí a gente vai ver que tem muita coisa para a gente trabalhar. Eu trouxe alguns que seriam assim, alguns embrólios, alguns impasses, aquelas coisas mais comuns, né, que a gente vê acontecendo. É claro que nem sempre vai ser dessa ordem, né? Tipo, um casal jovem vai montar uma empresa. E aí eles vão ter filhos pequenos. Pode ser que a pessoa monte uma empresa depois que ela se aposentou, que os filhos já são grandes, que os filhos entrem junto, né? Vão trabalhar juntos. Então, assim, não vai acontecer necessariamente nessa ordem, né? Alguém quer falar alguma coisa daqui? Jamile também. Olá, bom dia. Agora meu áudio saiu, né? Vocês me ouvem? Olha, sim. Perfeito. Então, eu atendo casal, né? E também tem essa dinâmica muito presente, que são os casais formarem essa instituição empresarial. E aí temos dois sistemas, né? Que é um sistema conjugal e um sistema familiar, que eles se atravessam muito. E o que eu ia trazer lá no início, que outra colega trouxe, foi justamente isso, assim, essas fronteiras, como que a gente consegue fazer com que essas fronteiras elas fiquem mais nítidas, porque o que mais acontece é que elas fiquem difusas, É, né? é, Então era isso. Se você for falar um pouquinho sobre isso, eu tá. agradeço. E obrigada, tá? E tá Legal. ótimo, excelente o Obrigada. Sabe que conteúdo. tinha uma família que eu atendi, eram pai e filhos. Eles eram advogados e eles trabalhavam juntos e eles viajavam juntos e assim eram casos que todo mundo da família queria comer. Não pode, né? Assim, mas queriam de alguma forma algumas pessoas acabavam comentando e eu perguntava, mas você? Aí ele dizia, não, a gente não fala de trabalho no ambiente social. Aí eu falei, tá, mas você tem de brincar, assim, espontaneamente, sabe aquela coisa na hora da conversa? Aí eu perguntei, mas você tem o terno que você usa pra trabalhar e o que você usa pra ir num casamento, por exemplo? Aí ele dizia, não, mas quando eu tô no trabalho eu uso gel. E eu fiquei assim, eu falei, gente, eu achei aquilo, gel no cabelo, sabe? Eu achei aquilo assim, caramba, que olha a solução que ele deu. Mas mais uma vez, a gente não vai julgar, né? Tudo como as pessoas encontram a forma de se colocar um próprio limite, sabe? Eu vou falar um pouquinho disso, mas esse exemplo sempre vem, porque ele é como se fosse um personagem, sabe? Tipo, no meu ambiente de trabalho eu tô assim, no meu ambiente profissional, pessoal, eu tô de outro jeito. Vamos lá, Miriam e Sandra. Eu só queria pedir para a pessoa que está CF 14 Pro Max para colocar o nome e se identificar para a gente saber quem é, por favor. Só isso. Depois eu comento outras coisas, cara. Ok, ok. Aparentemente não, Tá. não. Sandra, que legal te ver aqui. Tá sem som. Tá. Tudo bem? Muito bom te ouvir. Eu estou aqui te ouvindo, engraçado. Eu fiquei muito interessada como terapeuta. Conforme a tua fala foi acontecendo, eu pensei assim, gente, eu sou uma empresa familiar. Eu tenho uma empresa familiar que o meu sócio de ações é o meu marido. E a gente fez isso só para poder montar a empresa quando eu fiz a pessoa jurídica. Porque assim, a minha história é muito interessante, porque eu sou uma psicóloga que nunca pensei em ter empresa nenhuma e a empresa foi acontecendo.
Ela foi acontecendo pela minha forma. Eu tenho uma história familiar de empresas familiares, né? Uma falida, a outra era uma empresa familiar que era do Estado, mas na verdade era o meu avô que comandava. Empregou a família inteira. Então eu fui te ouvindo e eu falei assim, gente, o meu interesse na verdade foi menos profissional. Eu entrei como psicóloga e aí eu comecei a te ouvir, porque, por exemplo, tem as questões também da interrupção do ciclo vital da família. Então, coisas que eu vivo muito agora como profissional. Você tem aquela família e tem filhos que não querem a empresa. Ah, é. A gente conhece muitos psicólogos que têm as empresas familiares. Eu costumo fazer uma brincadeira. Até hoje eu só ganhei de duas empresas familiares, porque no final as pessoas acabam indo trabalhar na empresa, não conseguem não ir porque a psicologia é uma profissão mais lenta e ali já tem a remuneração garantida. Então, eu já perdi muitos psicólogos para as empresas familiares. Perdi no sentido assim, a psicologia, né? Mas Aham. então eu fui te escutar e eu pensei em três coisas importantes. A interrupção do ciclo. Primeiro, que a minha filha não quis fazer psicologia. Eu tenho dois capitais. É o capital intelectual, que ainda tem isso, que não é só o capital financeiro. Quando você estava falando da sucessão, eu estou pensando em sucessão há 20 anos, porque primeiro minha filha fez direito, depois ela faleceu. Então, a gente tem uma empresa familiar, porque é uma empresa familiar, a maneira como as pessoas trabalham lá também tem aquela noção de família, e eu há 20 anos estou trabalhando para fazer a sucessão. E nesse momento, a coisa da família e pessoal, né? Nesse momento, eu tenho essa questão porque, assim, se eu parar de trabalhar, quem é que vai parar de trabalhar? A pessoa física que ainda trabalha ou a pessoa jurídica? A pessoa jurídica, eu não penso em parar antes de conseguir fazer a tal sucessão. E aí Aham. eu contratei uma empresa de advogados para começar a ouvir, para começar a pensar, porque eu pensei em várias formas, mas aí entra a questão emocional. É bem complexo. Ai, E, isso que você está falando da questão emocional, um capítulo do livro, desse livro aqui, eu aham. escrevi sobre as decisões, né? Porque às vezes tem uma coisa que se chama, ai, agora, sócio, riqueza socioemocional, não estava me vindo a palavra. Riqueza socioemocional da família. Então, assim, nem sempre as decisões são tomadas como um advogado ou um administrador imaginaria, sabe? Ou pareceria lógica. Porque tem outras coisas que estão envolvidas, né? Então, assim, isso tudo precisa ser visto. Por isso que quando a gente fala de empresa familiar, a gente tem que ter um olhar muito ampliado, né? Porque tem coisas assim que você, né, os advogados, os Há 20, não, há 20 anos atrás, eu contei com a ajuda de uma psicóloga de família, depois uma coach especializada em família, coaching, ela fazia empresa, porque assim, não dá para ser amador, como você colocou, não dá para ser amador e ao mesmo tempo não dá para fugir do amador, né? Mas só antes de você continuar, eu só queria pontuar essa questão assim, que você falou, tomada de decisões, né? É uma tomada de decisão, essa empresa vai acabar, 40 anos de empresa, ela tem 40 anos. Ela vai acabar comigo? É complexo, chega a dar uma dor aqui. Eu vi a Solange de Joana, pensei, a Solange também tem uma história de empresa familiar. Pois é. Quantos de E a nós Solange aqui ganhou o temos? livro no sorteio, né, Solange? Tomara que esse livro tenha te ajudado de alguma forma. Mas, mas é um tema super rico, Sandra. Se depois um dia você quiser, a gente pode conversar também. Não tenha dúvidas, Carla, não tenha Tem, dúvidas. assim, é muito legal. E eu vou entrar aqui no trabalho que eu fazia antes, né? Assim, era porque a gente fala muito da passagem do bastão, né? Da sucessão, mas tem muita coisa antes, tem muita coisa antes, porque assim.
Você tem que primeiro saber se seus filhos querem, se eles quiserem, qual é a formação que eles têm que ter. Eles vão ter que trabalhar em outra empresa para ter uma experiência no mercado de trabalho ou na forma de como se posiciona, porque é diferente a forma como a gente trata os nossos pais, né, os nossos primos, como a gente se relaciona em casa, é diferente de como a gente se relaciona no ambiente de trabalho. Então, assim, muitas coisas precisam ser pensadas, né? Vou Então, falar, e vou essa coisa. acrescentar. Vou falar só mais uma coisa que eu acho importante. Eu entendi muito claramente que eu aprendi dentro da família a como gerenciar uma empresa, inclusive os preconceitos. Eu tinha medo de ter uma empresa por causa das doenças institucionais. Aí você mistura psicologia, porque tem outras empresas de psicologia que são familiares, né? Estou falando aqui de mim, mas existem, não é muito comum, porque o psicólogo, ele, em geral, ele é mais autônomo, mas acaba sendo uma instituição, mas a sociedade, mas existem. E aí esse conhecimento entre o psicológico e o empresarial, mas o que eu queria trazer a outra questão eu fui treinada quando a Sueli falou da menininha. Eu, na verdade, era aquela menina sentada à mesa, escutando tudo o que os avós e os tios conversavam. Então, e o pai, então eu era a menina que estava ali fingindo que estava comendo, ou estava comendo, mas ela nem comia, né? Que eu devia estar prestando tanta atenção. Então, o que eu acho engraçado essa cultura de gestão que você também vai aprendendo sem ser ir à faculdade, isso é bem complexo, você nem sabe o que você está aprendendo. E olha só, isso que você está trazendo é super interessante, porque se ali a menininha tá comendo, e aí o pai fala, ai, tô cansado, essa empresa é um problema, me faz arrancar os cabelos, sei lá, chegar assim, ai, como se fosse, se ele fala do negócio como uma coisa ruim, qual é o filho que vai querer trabalhar ali? Não é? Tipo assim, então até isso é importante as pessoas falarem, sabe? Prestarem atenção. Assim, você quer que os filhos continuem com o seu legado, tal? É importante a forma como você fala, como você leva. Tem famílias empreendedoras, assim, que a gente chama de famílias empresárias, que com 11 anos de idade as crianças têm um programa, sabe? Já começa um treinamento. E é um treinamento para aprender a mexer com dinheiro, é aprender a ver qual é o negócio da família, qual é o impacto do meu negócio naquela comunidade onde ela está inserida, se tem projeto social, não. Então, assim, como você vai envolvendo os pequenos, né, as outras gerações desde cedo. Isso você pode fazer quando o seu negócio está na primeira geração, porque, por exemplo, o seu já tem anos, né? Agora você tem que pensar como que a gente vai fazer isso, para quem que vai ser. Tem gente que fala, não, tudo bem, se não tiver ninguém na minha família, eu vou vender. Ou, sei lá, né? As pessoas vão pensar em estratégias diferentes. Mas Carla, legal, a gente eu estou com a mão pode levantada há Sueli, 2 horas e meia. Eu queria Não, falar. tá Sueli, bom, Fai, você, desculpa. Sueli. Não, vou te dizer por quê, porque eu queria até assim polarizar com a minha querida amiga Sandra. Diferente de Sandra, eu, Noêmia e Ana fizemos uma empresa que era nossa, do grupo nosso de amigas. A Ana foi a primeira que teve que sair por questões familiares, do interesse dela, e foi dissolvida. Então, fiquei eu e Noêmia. E a minha sócia morreu tem 2 anos. E eu tenho uma filha que é formada em psicologia e trabalha na área. E eu, durante um ano, fiquei pedindo a ela, porque precisava, olha como é que a coisa é complexa. Ela conseguiu receber o CRP dela no período da pandemia, tá? Porque ela morou nos Estados Unidos, ela trabalhou depois voltou trabalhando com a parte de pedagogia e tal, né? Quando ela resolveu realmente tocar à frente o trabalho da psicologia, ela conseguiu então esse CRP na época da pandemia. Só que nunca deram a carteirinha para ela, deram lá o número, né? Para que ela
entrasse na minha empresa, era preciso ela ter a carteirinha formal. Durante um ano, eu pedi a ela, vê a carteirinha, vê o quê, tá, tá, tá. Mas aí eu falei assim, gente, olha o símbolo, Sueli, presta atenção, olha o símbolo. Se essa garota em um ano não conseguiu pegar a meleca da carteirinha, tem alguma coisa maior dizendo para você, né? Então eu parei de falar com ela, e aí eu consultando meus contadores, eles falaram, não, a senhora pode ser sozinha, a empresa ser só a senhora. Então a empresa será só eu. E quando eu for para a cidade dos pés juntos, a empresa vai junto comigo. O oposto da Sandra, que Sandra está o tempo todo buscando uma sucessora, ou um sucessor, né? É, É, mas aí isso vai o depender tempo muito. é seu, Sandra, a empresa é sua. Eu lamento até profundamente, porque a gente está falando de empresa, mas a gente vê isso no campo, por exemplo, das fazendas. Quantos pais tiveram suas fazendas na expectativa de que os filhos continuassem aquele trabalho? Muitos continuaram, muitos abandonaram, né? Eu acho que a grande, como é isso também como é, no carnaval, no futebol, vocês viram, filho do Pelé, o que que ele foi ser dentro do futebol? O garoto tinha que jogar futebol, né? Foi ser goleiro, o oposto do pai. Então, esse perigo dessa hierarquia, dessa sucessão, né? Porque eu acho que isso aí é igualzinho família imperial, né? É a grande questão dentro das empresas, dentro do mundo, não é só das empresas, não. Dentro do mundo, de modo geral. Então, eu queria colaborar para fazer uma polarização com a minha amiga Sandra, tá bom? Ana Cristina. Oi, vou dar uma lida aqui também no chat, né? Depois de Ah, colaborar. tem chat, eu não vi É, nada. tem no chat, então assim, até mesmo a Patrícia Bonifácio, Patrícia está aqui, ela lembrou que vai começar hoje na Globoplay, aqui no streaming, né? Que é uma série chamada Testamento, que é da herdeira das Casas Pernambucanas, que era uma mulher, né, única, e que está tendo uma confusão com as duas parceiras que ela teve na vida, não tem filhos biológicos, e vai mostrar a questão disso, né? Quando chega a um ponto de uma grande empresa, não é para quem vai ser a sucessão, quem vai ser. Aí ela está em coma há 10 anos, né? Nossa. Então ficou toda essa questão, né, Patrícia, que você está colocando aqui. Eu acho que são coisas interessantes para a gente poder trazer, porque hoje a gente fala É. muito, que eu não falava tanto na minha formação também lá atrás, também a nós, que é de empreendedorismo, né, na questão da gente estar, como é que é essa questão de dinheiro, de empreendimento que entra também pelas famílias aí toda, né, famílias que têm negócio comum. É isso, é isso aqui, além de, né, de pensar assim, como é que as pessoas estão colocando seu livro. Gente, o livro é Família Empresária, Empreendedores, Empresas, Família e seus desafios, uma visão, com psicólogos, advogados, gestores que vendem na Amazon, tá? Tá acessível na Amazon, tá bom? E claro que tá maravilhoso esse nosso encontro aqui. Agora tem o Jeremias, né, Jeremias? Obrigada. Isso. Não, eu estou vendo toda essa problemática na área de família, podemos assim, entre aspas, secular, né? Hoje a gente vive dentro do sistema eclesiástico algo profundamente complexo, que é essa transmissão de igreja de pai para filho, né? O que está causando muitos problemas, muitas dificuldades, porque as igrejas hoje, que eram denominações outrora, hoje se tornaram empresas religiosas. E o grande problema hoje é fazer a passagem desse bastão. Então, eu já acompanhei, por exemplo, um caso de uma pessoa que era da mesma cidade em que eu estava, o pai já não dava mais conta de liderar aquela igreja, mas ele teria que passar a igreja para o filho. Só que o filho era viciado em drogas, quer dizer, nada a ver com aquilo que se demandaria do líder daquela comunidade. E esses processos também estão se arrastando na justiça hoje, é uma briga judicial, tudo isso hoje.
porque envolve família. Então, quando muitas igrejas acordam, elas vão ver que aquele líder que estava ali, que, entre aspas, fundou aquela comunidade, se sente proprietário daquela comunidade, e em documentos ele passa aquilo para alguém da família. Então, hoje, isso é um problema muito sério no mundo religioso, que é essa transmissão, né, de uma igreja para um filho, como se aquelas pessoas que estivessem ali fossem uma propriedade de família. Olha só que onde nós chegamos também hoje, e a briga é séria, é um conflito que está armado hoje em todo o Brasil. Sabe que, só para. Depois eu passo para outra pessoa. Eu atendi a uma família, porque assim, a gente fala, "Ai, o que que as famílias podem fazer, né? Primeiro, a gente pode se inspirar, a gente pode, como terapeutas, a gente pode mostrar para eles assim que existem os modelos de 3 círculos, que existem ferramentas, né, em cada uma das dos sistemas. Então, por exemplo, ter um acordo de acionistas, quem são os acionistas da empresa? É claro que se uma empresa é de uma família pequena, tá tudo na mão do fundador, ele pode ele conversar com a família dele e decidir quais são os próximos passos. Aquele acordo, ele é válido durante um período, depois ele é refeito. Então, assim, as pessoas não a gente tem essa tendência a evitar as conversas difíceis, tentar pensar no que vai acontecer depois, falar de testamento, né? Então, assim, ainda hoje é um tabu um casal jovem de repente querer fazer um testamento. Não, ele pode fazer, podem decidir como é que eles vão se estruturar no futuro caso alguma coisa aconteça. Só que a gente não tem muito essa cultura, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, tinha uma vez eu atendia uma família que eram 3 irmãos, eles eram donos de uma escola. E eles, sem brincadeira, eles brigaram de um jeito que na recepção ligaram para a sala para dizer que estava muito barulho, que estava atrapalhando. Saiu, bateu porta, foi um negócio. E aí era. Por que que eu trouxe esse exemplo? Porque eles brigavam assim, um usava, sei lá, maconha, sei lá o que que ele usava, a outra reclamava que tinha uma reunião toda segunda-feira que durava o dia inteiro. Quem é que aguenta participar de uma reunião um dia inteiro numa segunda-feira, que às vezes a empregada em casa não veio, aí tem filho pequeno. Então, assim, a gente ali estruturou, assim, quem é que participa desse assunto? Então, esse assunto vai ter um horário, aquele outro assunto vai ter outro horário. Então, às vezes, botar regras, sabe? É importante. Por isso que é importante a gente pensar quem participa de qual sistema, o que que tem que ser discutido, qual é o horário para a gente fazer isso. Isso não tem a ver com engessar as relações, tem a ver com proteger as relações, né? Então, se a gente espera, as famílias, as empresas familiares, elas esperam para falar da sucessão quando alguém morre. E ali é muito tarde. Porque se aquela pessoa morreu e ela queria que outras pessoas assumissem aquele negócio, essas outras pessoas vão precisar de uma formação especial para isso. Uma graduação, se a gente pensar, né, no melhor dos casos, vai durar 5 anos, então não é de um dia para o outro, né? Toda sucessão exige uma preparação e que não é de uma hora para outra. Então, sabe, as pessoas precisam aprender a se antecipar. É isso que eu queria falar. Carla, Adriana, você. eu vou pedir permissão, Márcia e Adriana, que são da diretoria, tá? Nós somos 11h37, a gente termina meio-dia em ponto, isso é uma característica nossa das reuniões. Tá. Aí eu queria saber com você se você vai passar muito mais slides, se pode colocar, então, as colocações talvez para mais tarde. Vou pedir Não, eu permissão. só queria passar para um slide. Eu queria passar para um slide e depois a gente abre para as perguntas. Pode ser? Pode ser, Márcia. Adriana, vocês aguardam um pouquinho, então, porque a gente faz o Pode, fechamento? na realidade, o meu é pedir para que não saiam, e aí, porque a gente encerra Ah, é, meio-dia, para tirar para a gente foto. tirar foto, então o Ah, pessoal abre as câmeras, passa em ok. perfume, que a foto vai ficar bem bonita. Tá bom, tá Não, bom. Tá. é Então, verdade, ó, a a minha eu era fiz. só um comentário, Ah, né, em ok. relação a todo esse movimento que está havendo no Brasil com a questão da NR1, que as empresas elas estão sendo não convidadas, mas convocadas a cuidar de todos Sim. os riscos psicossociais dos seus colaboradores, e eu tenho certeza que existem riscos muito específicos em empresas familiares que são não só
das famílias empresárias, mas que, a partir de um efeito cascata, vão chegando a todos os colaboradores. Então, eu acho que esse assunto é super pertinente, porque a partir de maio as empresas vão ser fiscalizadas e esses riscos eles vão estar em relatórios, né? Então, era É. isso. Então, assim, é importante a gente pensar que salário não é mesada, né? Então, isso seria uma coisa que vai afetar, por exemplo, os colaboradores. Se eu tenho um filho que eu quero que ele trabalhe na empresa e ele tem uma posição X, mas ele ganha 3 vezes mais do que os outros, isso vai gerar um mal-estar muito grande na empresa, né? Assim, isso tem que ser visto. Mas o pai, ele pode dar para o filho o salário, a mesada que ele quiser. Só não vai ser salário, vai ser mesada. Isso tem que estar separado. Então, assim, trazer essas coisas podem ajudar as famílias, né, no ambiente. Aqui eu trouxe alguns nós, embrólios, mas que a gente já falou de vários. Então, eu vou passar direto isso. Vocês vão ler, depois vocês podem entrar em contato comigo. Aí eu pensei assim, de que forma que o terapeuta de família pode ajudar as famílias? A primeira coisa que eu acho que eu acho não, eu acredito e eu vi isso acontecer durante muito tempo. Apresentar esse modelo, pedir para que cada um se colocar onde eles estão, mostrar que cada lugar traz expectativas, preocupações diferentes e que às vezes você está falando com uma pessoa que está num lugar diferente do seu, então ela tem preocupações diferentes. E não é dizer que aquilo ali não vale, que aquilo não é importante. Não, é reconhecer que aquilo é importante naquele lugar. E ter isso, às vezes, assim, quando eu dava aula na PUC desse tema, muitas famílias vinham para os eventos que eu fazia, porque assim, melhor do que não ter aula, eu chamava alguém para fazer uma palestra. E melhor do que não ter aula, não, melhor do que uma palestra é não ter aula. Aí os alunos não iam. Aí eu comecei a ficar muito sem graça com os meus convidados, né? Que eles iam e os alunos não iam. Aí eu abria para outras pessoas, para famílias e tal. E muita gente me falou, Carla, foi muito bom conhecer o livro, eu aprendi muito com essa experiência, sabe? Então, assim, esse trabalho de psicoeducação, sei lá, ou educação sobre o tema, é muito bom. E a gente, como terapeuta sistêmico, a gente vai ajudar a redefinir as fronteiras, ajudar as pessoas a se diferenciarem, a saber se elas estão falando com o pai ou enquanto chefe. Tipo, que tipo de resposta você daria para o seu pai? Que tipo de resposta você daria para um superior seu, que não fosse o seu pai, numa outra empresa? E as pessoas vão aprendendo. E a outra coisa, que era o que eu não faço mais, porque como vocês sabem, eu estou morando na Itália. E fazer esse trabalho com as famílias à distância foi muito difícil, assim. É uma coisa que precisa estar junto, precisa da proximidade. E que, assim, trabalhar com a sucessão é primeiro descobrir qual é o sonho que essa família tem. Porque o pai pode querer que a empresa passe para a geração seguinte, mas e se a geração seguinte não quiser, né? Então, assim, se no início a gente falou disso, que a motivação do empreendedor é criar um negócio, é fazer com que o negócio dele ande, é garantir a subsistência da família, sei lá, alguma coisa assim, depois pode ser passar para a geração seguinte, mas quem disse que a geração seguinte vai querer, né? Então, trabalhar com isso é um tema que fica para uma próxima atividade, assim, mas é a menina dos meus olhos, sabe? Esse é o trabalho que eu acho que ajuda muito as famílias descobrir qual é o sonho de cada um, né? Em que eu quero trabalhar, qual é o meu projeto futuro. E aí, a partir disso, de ouvir cada uma das pessoas, construir um sonho que vai ser da família. E é isso que vai dar direção à sucessão. Então, se eu sei que na minha família não tem ninguém, então eu vou pensar numa outra estratégia. Eu vou treinar alguém, eu vou contratar alguém de fora, alguém do mercado que vai ser o sucessor e eu vou ser acionista, vou receber dividendos. Então, assim, conhecer o que a família espera é o passo mais importante para a gente poder depois planejar a sucessão. Tá bom? Então agora eu abro para as perguntas e deixo os slides para vocês. E é isso. Obrigada, Carla. Lembrando que a gente tem 15 minutos, tá, meninas e meninos? Cris, você que levantou, Ana Silva estava primeiro, né, Ana Silva? Depois Cristina. Mas pode ser, pode ir, Cristina. Já falei, vai lá, Cristina. Então, essa última fala, Carla, oi.
Uhum. Também já tive experiência de trabalhar não só com a família, na terapia de família, mas dentro das empresas também, um outro formato, mas o fato de ser terapeuta fazendo uma diferença enorme, né? E aí, essa sua última fala me lembrou da investigação apreciativa, né? Eu gosto pra caramba de aplicar. Você já usou? Não, não. Ai, gente, é um negócio antigão, vou te falar. Eu acho que é da década de 70, essas coisas, mas ela é muito útil e ela é uma investigação porque como é em inglês, né, os 4Ds e tem o Dream é o primeiro, depois você vai fazer Discovery, vai fazer outras etapas, e surte um efeito bacana pra caramba, muito Ah, legal. então depois a gente conversa sobre isso que eu vou querer É, saber. e também estava até olhando o livro aqui, ó, da Systems Mentoring, tem uma porção de novas assim, né? Nada é inventado, é, são, são adaptações, né, atualizadas de vários tipos de metodologias que a gente trabalha junto com as conversas, né? Como a gente faz genograma na terapia de família, uns Hum, recursos que são muito interessantes de trabalhar com as famílias empresárias saindo um pouco da conversa mais em cima dos problemas que tem. Mas essa sua fala do sonho, olha lá que você vai se amarrar, é muito bom de fazer. tá E é bom. mais lúdico, né? São coisas mais lúdicas também. Aham. Solange, Cadê a pergunta. Ana Silvia? Ela estava na minha Ana frente. Silvia Ela não tinha. saiu. Tudo bem, eu tinha saído, mas eu Carla, posso tira, voltar. tira a projeção, Carla, por favor. Ah, Você ok, quer ok. falar, Ana Silvia? Pode falar primeiro, você estava na minha frente. Tá bom, obrigada, Simone. Então vamos Peraí. lá, Carla. Eu estou estudando agora essa nova atualização da NR1 e ela traz a obrigatoriedade da gestão dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E tudo que você trouxe, isso assim, abriu assim, um leque de assim, uma visão nova para mim, porque eu vou trabalhar em empresas para fazer essa gestão de risco, né, essa avaliação. E assim, e como que eu chego lá e eu dou de cara com uma empresa familiar? Então, o que você trouxe para mim foi assim, muito bom, porque me abriu praticamente, né, complementou a ideia que eu tinha com agora essa visão sistêmica de uma família que possa ser uma empresa e possa ser ao mesmo tempo uma família. E como é que vai se juntar as leis trabalhistas, que têm obrigatoriedade, com as leis da família, né? Como é que a família vai começar a ter um outro olhar e um outro cuidado para cada membro e para entender como é que esse membro está, como é que está a saúde mental dele nesse trabalho na empresa, né? Olha, eu acho, que bom que eu te ajudei de alguma forma, e eu acho que assim, a minha dissertação de doutorado, a minha tese de doutorado, ela tem uma coisa muito legal. Eu entrevistei consultores, não falei disso aqui, mas eu entrevistei também muitos profissionais que trabalham em empresas e que não são membros de família, né? Não são membros da família administradora. E eram todas empresas que existiam no mercado há pelo menos 30 anos. Então, assim. E ali tem muitas coisas positivas, sabe? Que os empregados falam de trabalhar em empresa familiar. Eu acho que isso seria legal, pode te ajudar. Depois eu posso mandar Uhum. aqui até no e-mail da TF, a tese em PDF. Tem Manda a assim, parte por favor. dos. É interessante, assim, ouvir Uhum. o que os empregados falam, sabe? O que os funcionários falam. É Era o que eu interessante. fazia também. Ótimo, Ó, obrigada. eu quero só reforçar que 95% das empresas no Brasil são familiares, né? Segundo o Sebrae. E se isso não mudou muito, é Então, isso. mas assim, não existe uma estatística oficial, a gente não sabe O qual é a O definição que Sebrae que eles usam, fala, né? Então, assim, sim, o IBGE tem o Cadastro Nacional de Estatística das Empresas, mas que não tem informação sobre se são de famílias ou não. Então, assim, é meio difícil de chegar num número tá. preciso. Uhum. Solange.
Carla, quero te agradecer muito, né? Sempre aprendo muito com você e adoro te ouvir, pensar. E lembrei aqui várias coisas. Um de uma escola do Leblon, do canal do Leblon, a Gin, né? Que quando a dona faleceu, ela deixou em testamento que ela não queria que continuassem com a escola, que ela queria fechar a escola. Os alunos fizeram um movimento, os pais dos alunos fizeram um movimento. A família fez um movimento, mas não foi possível, porque ela tinha deixado isso super amarrado e a escola realmente fechou, né? É uma coisa impressionante. E eu venho de famílias, né? é, Empresárias, né? Tudo na minha vida foi empresa familiar. Meus avós, tanto paterno quanto materno, tinham empresas familiares, meus tios, meus pais não, meu pai, né? Porque eu sou de uma época em que só o homem Só o trabalhava, a homem mulher não trabalhando. trabalhava. E casei com uma pessoa que tem uma empresa familiar. Meu filho segue a empresa familiar, né? Meus filhos seguiram, só que o mais novo acabou saindo, e isso realmente deu muito conflito na família quando ele disse que ele queria sair. Foi assim para todos como se fosse uma traição, né? A empresa, uma traição à família, muita dor, muito conflito, né? E o meu mais velho segue com a empresa até hoje, com o pai, cresceu, prosperou, graças a Deus, né? Mas é muito difícil, porque eu lembro que quando meu mais velho entrou para a empresa, era assim, no banho eles conversavam sobre a loja, sobre os funcionários, sobre as compras, sobre as vendas, sobre não sei o quê. E eu dizia, pelo amor de Deus, gente, vamos jantar sem falar em trabalho, vamos tentar, né, almoçar sem falar. E isso é uma mistura, né? E realmente invade a casa, invade os assuntos e exclui também pessoas que não estão na empresa, né? Inclui outras pessoas, os funcionários, como você disse, né? Se sentem também, às vezes, parte da família. Então, às vezes, tinha funcionário que morava longe, que ia dormir lá em casa, que ia comer lá em casa. Então era assim, né? Minha família é uma empresa, minha empresa é uma família. E eu lembro muito quando eu fui assistir a sua defesa, né? Eu não me lembro se de mestrado ou doutorado, De que você doutorado, eu me lembro. falou, foi de doutorado, que você falou uma coisa que eu nunca esqueci, né? Que a nossa história de empresas familiares começam com as capitanias hereditárias, né? Que vão sendo hereditárias, vão passando de pais para filhos, e os ofícios de marceneiro, né? Sapateiro, enfim, todos os efeitos costureiro, tudo vem de pai para filho. A gente vai ensinando, né? Empiricamente, e as empresas, pelo menos as que eu vivenciei, né? Começaram muito desorganizadas. Vamos começar, e precisa de ajuda, e continua, e quem faz o quê, quem pode fazer o quê. Eu trabalhei muito na empresa, tanto do meu pai, né, quanto do meu filho hoje, que hoje é do meu filho, né? Trabalhei muito em épocas de Natal, de Páscoa, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, tinha muito movimento. Solange vai para o caixa, né? Porque tinha que ser uma pessoa da família, uma pessoa de confiança, para poder assumir um papel que não tinha ninguém para substituir naquele momento. O caixa ficava doente, quem é? A Solange vai para lá. Então, empresa familiar é isso. A família acaba cobrindo, né, os buracos necessários por serem pessoas de É confiança, a né? família a serviço da empresa. Da Lembra que eu falei empresa. antes? É isso. A família, a empresa prestou, aí vai alguém da família estar ali disponível. Aham, Isso quantas a gente quer. vezes? Não, sim, com É, certeza, né? é. Agora não, que a empresa virou realmente uma empresa profissional, né? Agora tem funcionários, agora realmente. Mas eu já fiz muita entrega, se vocês querem saber, já fiz muita entrega. E as, Muito ami- e as bom, muito amigas, legal. e as amigas prestigiam e vão na sua loja comprar suas coisas. E a gente agradece a preferência. Gente, estou me lembrando da carteirinha da TF para pegar um desconto de 10% na Casas Pedras. Beleza, vou tentar, vou tentar. Ah, nossa, que legal. Muito Muito bem. obrigada, Carla, por tudo. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Miriam, você, para a gente estar fechando, certo? A minha história é bem menos feliz. Meu pai criou uma empresa com o irmão dele, mais uns sócios, uma empresa de bolsa maravilhosa. Chegou uma época a ter 700 funcionários em São Cristóvão. Eu ia visitar a fábrica, eu era rainha, era uma coisa assim, a minha vida inteira. Até Eu que o estudei meu ali do irmão. lado da sua empresa, viu, Miriam? No É? Colégio Marechal Floriano. Na Trevoli. Até que meu pai não, meu irmão mais velho não quis participar da empresa, o meu tio tinha dois filhos
que eram engenheiros super bem formados, super. Eles acabaram, mas assim, acabaram com a empresa até a hora que a empresa faliu e a gente teve foi uma coisa assim, uma experiência muito dolorosa, assim, completo mau gerenciamento, completamente coisas de essas coisas que acontecem, né? Mas foi uma história muito Acontece. triste na minha vida. E sabe uma coisa que a gente não falou aqui, mas que daria assim um outro encontro? O papel das mulheres nas empresas familiares. Porque o que a Solange falou, muita coisa é conversada em casa, e as mulheres têm um poder de decisão assim muito forte, mesmo não participando das empresas, sabe? E hoje em dia, com essa coisa de governança corporativa que exige a implementação do ESG, muitas empresas fazendo trabalhos voluntários, e as mulheres entram como as guardiãs dos valores da família, guardiã dos relacionamentos, né, afetivos na empresa, na família, a pessoa do RH, a pessoa da comunicação, a pessoa do marketing. Então, assim, tem um trabalho muito bonito nessa área também. Sueli, vamos fazer para fechar agora, senão É Benedito rápido. me pega. Já me Porque eu fiz mandaram um monte uma de mensagem aqui. associação aqui, Carla. Pensei Olha a foto, hein? num desafio assim de você pensar isso. Estudar empresas baseadas nos circos. Porque os circos, eles não desaparecem. Eles podem ter desaparecido aqui do Rio de Janeiro, etc. e tal, mas eles existem e continuam existindo sempre. Então, eu acho que é o caminho que agora me veio o insight de como poderia essa formação do circo servir às empresas familiares. Sei que está no caminho aí, quem sabe? Vamos pensar. Nossa, Obrigada. que maravilha, Carla. Olha, vários parabéns, excelente aula. Obrigada por tudo. Nossa, foi muito bom trazer um tema tão bacana, né? E difícil, todos nós tivemos contato. Quem ainda já tem a própria empresa trouxe experiência, muito bom. Sueli deixou essa ideia interessantíssima se pensar, né? E é isso, estamos juntas aí. Mais uma vez, Cíntia, Vera, querem fechar? Lembra da foto, tá? Tirar foto Vamos fazer agora, a né, foto. Márcia? E Vamos fazer vocês a fecham foto. aí, tá, meninas? Carla? Beijo, Vamos tirar querida. foto. Pessoal, abram as suas Gratidão câmeras para eterna. todo mundo sair. A Márcia sabe fazer um panorama que aparece todo mundo. Vamos lá, todo mundo já passou perfume, batom? Obrigada, Carla. Obrigada mesmo, Eu que tá? agradeço o convite, obrigada. Só um minuto, gente, aqui fica aparecendo as É, mensagens do chat, só um tem só que pouquinho. não essa mensagem agora um pouquinho. Você É, pode fechar o chat. pronto? Ok, vou ver lá, enquanto vocês vão conversando, vamos encerrando. Parabéns, foi excelente. Já tem 3 temas aqui que eu vou mandar lá para a científica, Ó, quem sabe. Paulina já sugeriu um segundo encontro com tema, Carla leve, né, e simpática, e boa sua fala, de importância, muito útil para Mas, gente, nós. eu sou muito empolgada nesse tema, então assim, É, eu podia ficar obrigada pela horas aqui falando. apresentação. O tema precisa ser mais explorado, mais de uma vez. Cecília também colocou, né? É isso aí. Acho que a gente pode ter depois, né? Uma parte 2, hein, Carla, né? Desenvolver. Com certeza. Podemos pensar. Ô, Vai Aham. ser Carla, vai bacana. encontrar a TF lá em Roma em julho. Dá um pulinho lá em Roma. Então, eu não sei se eu vou estar aqui, se eu vou estar aí, sabe? Eu tô nessa coisa assim, não sei ainda, mas Julho, geralmente Então você vem para o vem, nosso, Carla, vem pro para nosso cá? simpósio. Vem para o vou me nosso simpósio em programar. Oi? março. Gente, vou ter que Vem para o sair. nosso Um simpósio. beijo e obrigada pela palestra, Rosana, então. beijo, Foi Lembrando, querida. ótimo, gente, do nosso Carla. simpósio Saudades. 27 e 28 28 de de março. março. Tem um grupo aberto para Importantíssimo tema, desconto, violência né? filho-parental com Roberto Pereira. Gente, todo Vou mundo parar a lá com a gravação. gente. É isso, para